Eu sou o Joel Ferreira da Mota, professor de Física. Estou aqui hoje com vocês para que tirem uma melhor nota no Enem, para que se deem melhor na prova do Enem. Esse é o meu objetivo aqui hoje. Se conseguir isso, estarei muito satisfeito. Então vamos lá, vamos a algumas questões e alguns assuntos importantes que caem sempre no Enem. Essa questão aqui, eu disse que caem sempre no Enem. Por incrível que pareça, essa aqui cai raramente no Enem. Por isso eu resolvi colocá-la como sendo a primeira questão. Isso aqui é uma sala de aula, como veem. Então, estão marcados aqui do aluno número 1 até o aluno número 10. E a questão diz o seguinte: dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, estão a intensidade do som. A intensidade do som é como se fosse um soco no seu tímpano. Isso a gente chama de intensidade sonora. E outra é que nem todo mundo tem um tímpano do mesmo tamanho. Então, há o chamado nível sonoro. Nem todo mundo ouve a mesma coisa para a mesma intensidade sonora. Então, o que acontece é o seguinte: existe uma outra grandeza física que se chama nível sonoro. Nível sonoro é aquilo que você ouve de uma determinada intensidade sonora. Te deram um soco no tímpano. Como é que você escuta isso? Como é que você ouve isso? Isso é uma escala logarítmica. E a unidade disso é o Bell, B-E-L. E aquele é Alexander Graham Bell, do telefone, que inventou o telefone. É o mesmo, só que essa unidade é muito grande. Então a gente chama isso de decibel. Dadas essas informações para vocês, vamos ler a questão. Destacam-se o ruído de fundo. Ruído de fundo é se estamos numa sala de aula, tem um ruído de fundo, enquanto um está passando a folha do caderno, outro está escrevendo, outro está batendo um papinho com um colega do lado, outro está fazendo alguma outra coisa qualquer, outro está escrevendo, tirando a tampa da caneta. Isso é ruído de fundo. É um ruído que perturba a sala inteira, apesar de não perturbar o professor. Tudo bem. Esse ruído diminui com a distância. Qualquer ruído, qualquer nível sonoro diminui com a distância, como está aparentando no gráfico aqui, ó. Nível sonoro em função da distância, ele diminui com a distância. Então acontece o seguinte, ele está dizendo que, importante, até aqui na questão, metade da questão são só informações que ele nos dá. Daqui para diante que você precisa ler com toda a atenção para acertar a questão, se quiser acertar a questão. Olha, considere ainda que o ruído de fundo nessa sala, não em outra sala, nessa que está aqui, pode chegar a 45 decibéis e que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Portanto, é preciso que, para um aluno ouvir, é preciso que tenha 5 decibéis acima de 45 decibéis. 5 decibéis acima de 45 decibéis são 50 decibéis. Aí você vai na tabela aqui em cima e procura 50 decibéis, onde é que está? 50 decibéis está no aluno número 3. Resposta, aluno número 3, letra A. Viram só? Essa parece uma questão difícil. Normalmente isso não é dado no ensino médio. Os professores deixam isso para... Se der tempo, a gente fala nesse assunto. Se não der tempo, a gente não fala nesse assunto. Tá bem. Olha aí, uma questão facílima. Continuando. A tirinha ilustra... Isso aqui é uma questão de calorimetria. Nada tem a ver com a primeira. Isso aqui é calor. Medição do calor. Olha só que coisa interessante essa questão. A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu. Iglu, você já conhece. A habitação em formato hemisférico, construída durante o inverno, a partir de neve ou blocos de gelo.
Essa estrutura de construção se justifica pelo fato desse povo habitar regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca, ou seja, lá no hemisfério norte, lá no Polo Norte, onde é muito frio. Então, quer dizer, ele pode serrar, como a serra que a gente utiliza para cortar árvore, ele pode serrar o gelo e fazer tijolos do gelo e montar um iglu. Desse jeito que está aqui, ó. Hemisférico, está muito bem explicada a questão, muito bem feitinha a questão. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo porque existe uma geladeira dentro do iglu e a temperatura lá no Polo Norte é abaixo de 30 graus Celsius. É menor do que o congelador de uma geladeira. Para que uma geladeira no Polo Norte? Isso parece uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Aí, vamos lá. Ué, você comprou uma geladeira? É a pergunta que fazem. E a resposta? Para que você comprou uma geladeira? Resposta: é para as crianças brincarem. Elas adoram brincar de casinha. Ou seja, a casinha delas são igluzinhos feitos dentro de um iglu. Por que isso acontece? O cara precisa comprar uma geladeira para fazer gelo, se lá é mais frio do que congelador. A gente tem alguns itens, a gente vai eliminar alguns, porque fica mais fácil eliminar alguns do que ir direto na resposta certa. Ficaria muito simples ir direto na resposta certa. Item E. A pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. Errado, porque a temperatura dentro do iglu, a pressão dentro do iglu é igual à pressão fora do iglu. É a pressão atmosférica, 1 atm. Então não é pressão, letra E, está errada, para jogar fora a letra E. A temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção. Convecção é ar quente que está subindo e ar frio que está descendo. Não tem ar quente subindo, não tem ar frio descendo, portanto não há convecção. Letra D você elimina. Letra C. O ar dentro do iglu é isolante térmico, beleza? Ar é um excelente isolante térmico, razão pela qual as casas antigamente tinham porões. Para quê? Para o ar ficar parado, e o ar é um excelente isolante térmico. Mas o ar parado é um excelente isolante térmico. O ar dentro do iglu não está parado. Ele sai e entra dentro do iglu. Item B. A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água. Errado. Errado porque lá no Polo Norte o ar é seco, não tem muita umidade. É muito seco, ao contrário do que diz a letra B. Item A. A temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água. Você fala, não é possível. É possível sim, porque o gradiente de fluxo térmico, ou seja, de onde vem para onde vai o calor, quem determina isso é a temperatura. Tem 4 habitantes pelo menos lá dentro. O pai, a mãe e 2 filhos. Temperatura média 37 graus Celsius de cada um deles. Temperatura menos 37 graus Celsius do iglu. Então o calor vai passar de quem para quem? Do iglu para os habitantes ou dos habitantes para o iglu? É claro que dos habitantes para o iglu. Por isso a temperatura vai ser maior. Resposta certa, a temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água. Letra A. Se você começasse a ler pela letra A, você já teria respondido. Certo? Adiante. Aqui nós temos uma questão também completamente diferente das demais.
Essa fala sobre blindagem, sempre à direita das questões eu estou colocando o assunto. Blindagem eletrostática. Por exemplo, se no verão, isso geralmente acontece no verão, você está com o céu limpo, azul, bonito e tal, está indo para a praia, não sei o quê, de repente começam as nuvens a aparecer, aquelas nuvens nimbo, chumbo, cinzas, de chuva, de temporais. Aquelas nuvens, elas são separadas pelo vento. As mais leves, que são negativamente carregadas, como vocês viram em química, os elétrons são mais leves que os prótons, em torno de 1.300 vezes. Então, as nuvens negativas vão se afastando das nuvens positivas. Há entre elas uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica a gente chama de relâmpago. Se a descarga elétrica for entre uma nuvem qualquer e a Terra, isso a gente chama de raio. Então, o que é um raio? O raio é a descarga elétrica de uma nuvem positiva na Terra, recebendo elétrons. Ou raio é a descarga de uma nuvem negativa com a Terra, ou seja, cedendo elétrons para a Terra. A consequência é a mesma, se o número de elétrons for o mesmo. Mas acontece que o Michael Faraday, um excelente cientista, andou pensando numa coisa. Como é que eu me colocaria, em que lugar eu deveria me colocar para não ser atingido por um raio numa tempestade? Bom, será que embaixo de uma árvore da mais alta? Será que embaixo de uma árvore da mais baixa? Será que deitar esticado num campo? Bom, deitar esticado num campo não é, porque a área vai aumentar. A chance de o raio acertar você é maior. Numa árvore, a chance de haver descarga elétrica entre a nuvem e a ponta da árvore é maior, porque a distância é menor entre a ponta da árvore de cima e a nuvem. Então você tem que estar num lugar blindado eletrostaticamente. O lugar blindado eletrostaticamente é dentro de um veículo com os pneus cheios, os vidros fechados e os pneus cheios. Conclusão: qualquer bolha, feito um carro, desse jeito que eu estou falando, ele terá ali dentro diferença de potencial zero. O que ele disse nessa questão? Eu nem vou ler a questão inteira, depois vocês vão ler com calma. A questão diz que ele colocou um anel aqui, 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 aqui. Esses são os itens. A questão é essa. Ele colocou um anel onde há um campo elétrico. Campo elétrico, por definição, as linhas vão do mais para o menos. Então, colocou um anel. Então, ele isolou isso que está aqui. Quando ele coloca um anel aqui, as linhas de campo elétrico não passam dentro do anel, assim como as linhas do raio não passam dentro do carro. É simples assim. Ou seja, vida real com a questão dada no Enem. É vida real com a questão dada no Enem. Se você pensar dessa forma, você vai acertar muitas questões do Enem, não poucas não, muitas, muitas. Vocês já viram que das que a gente fez, muitas você já teria acertado. Essa é a terceira que a gente está fazendo. Então a resposta certa, a letra E. Não há linhas de eletricidade dentro do anel, como não há linhas de eletricidade dentro do carro com os pneus cheios. Adiante. Essa questão também é de calorimetria. Lembro que já fizemos uma de calorimetria. Calorimetria é medir calor. Medir calor. Quando você liga um automóvel, o motor do carro está, entre aspas, frio, está a temperatura ambiente. E ele vai por queima de combustível, ou gasolina, ou diesel, ou etanol, ele vai aumentando sua temperatura. E vai funcionando.
Daí ele começa a funcionar, você passa a marcha, o cardan, aí tem outras partes mecânicas que não nos interessam nessa questão. Então ele mostrou aqui para nós, olha, 4 evoluções, 5 aliás, de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e de 4 para 1. De 0 para 1, ele até colocou pontilhado porque nem está contando na questão. Mas de 1 para 2 é uma evolução isotérmica, que se dá a temperatura constante. Temperatura constante. De 2 para 3, o volume é constante, não muda o volume. De 3 para 4, o que é constante é a quantidade de calor. A quantidade de calor, de 3 para 4. E de 4 para 1, o volume passa a ser constante. Então, vamos pensar numa coisa. Você tem, de manhã, tomou banho, vai para a escola, ou vai encontrar com a namorada, vai fazer um passeio qualquer. Aí você pega, tomou banho, um bastão, spray, aerosol, desodorante. Você está à mesma temperatura daquilo ali, digamos que esteja. Espirra aquilo embaixo do braço. Deixa espirrando. Aberto. No que você deixa espirrando aberto, geral aberto, está saindo volume de dentro para fora. Está saindo volume de desodorante de dentro para fora. Esse volume que sai de dentro para fora está realizando um trabalho mecânico. Então ele esfria. Ele esfria. O bastão esfria. Então realiza trabalho mecânico. E o que eu preciso para um carro andar? Trabalho mecânico. Eu preciso de força que produza deslocamento. Então eu consigo trabalho mecânico na evolução de 3 para 4. Na evolução de 3 para 4, 4, expansão adiabática. Letra C, resposta certa. As demais, enche o pistão, esvazia o cilindro, não sei o quê, vai para a descarga, mas não há nada de trabalho mecânico, não há transformação de calor em energia. Então, a termodinâmica estuda a transformação de calor em energia, ou vice-versa. Viram? Só você pensar no seu carro, ou no carro de sua família, ligado e funcionando. Acertou mais uma. Cada coisa você está pensando, você já pensou na cozinha, você já pensou no iglu, você já pensou no calor, você já pensou numa chuva com relâmpagos e raios, você já pensou em várias outras coisas. Todas elas que estão no seu dia a dia. E quantas contas eu fiz para acertar essas questões? Nenhuma. Nenhuma conta até agora foi feita. Imagine que eu estivesse aqui sem nada nas mãos, como estou sem nada nas mãos. E aqui fosse um quadro que eu tivesse que escrever. Eu já teria acertado essas 5 questões e não teria escrito uma palavra sequer. Só marcado meu cartão resposta como certo. E é isso que eu quero que aconteça com vocês. Adiante. Adiante a gente tem, uma questão de terceira lei de Newton. Eu não vou falar na terceira lei de Newton sem falar a primeira e a segunda. Você fala, por que falar na terceira e não falo na primeira e na segunda? Vamos falar na primeira. A primeira lei de Newton diz o seguinte: se você tem várias forças atuando num corpo qualquer e a soma delas for 0, esse corpo só pode estar em 2 situações. Ou ele vai estar parado, velocidade 0, ou com velocidade constante. Essa é a primeira lei de Newton. Simples assim. Simples assim. Eu me lembro uma vez que estava com alguém no carro
e estava chovendo muito e a porta do carro traseira, a gente abriu a porta para a pessoa que estava atrás sair e tinha um poste. Eu engatei, coloquei para o carro andar para frente e acelerei rápido, zoom. A pessoa vai bater, vai bater, vai bater, vai amassar o carro. Falei, não, a primeira lei de Newton vai fechar. Como a primeira lei de Newton vai fechar? O pino que segura a porta no carro vai junto com o carro. E a tendência da porta é ficar. Então ela vai fechar. Primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton nega a primeira. Ora, se a soma não for zero, então ele não pode estar parado nem em MRU, movimento retilíneo uniforme. Ele tem que possuir um negócio qualquer diferente. Que negócio qualquer diferente é esse? Aceleração. Ele tem que possuir aceleração. E se ele possui aceleração, quem gera a aceleração é uma força resultante. Uma força resultante gera aceleração. Então vamos lá, questão, olha só que questão interessantíssima. Calvin está descendo nesse balancinho que está aqui. Isso é uma tirinha. Não vou ler a questão. Está descendo nesse balancinho. Quando chega aqui, ele fala, puxa vida, eu vou me soltar daqui porque eu vou fazer um movimento circular assim, ó. Aí ele se solta aqui, se soltou até aqui, ele veio junto do balanço. Na boa, segurando na cordinha, vejam lá. Aqui ele se soltou. E na última figura, ele está batendo com a cabeça no chão, assim, ó. Tom. Se ele está batendo com a cabeça no chão assim, vamos passar o slide seguinte. Olha só. Essa é a força de Calvin no chão. Essa que está aqui. Essa é a terceira lei de Newton que a gente está vendo agora. Se a cabeça do Calvin faz essa força no chão, o chão reage no Calvin com uma força exatamente do mesmo tamanho, a gente diz do mesmo módulo, na mesma direção e no sentido oposto. Essa é a força de reação do Calvin, do chão na cabeça do Calvin. E o comando da questão quer essa ou aquela? Ele quer aquela. Ele quer a força de reação do chão na cabeça do Calvin. Resposta certa é essa, que é a resposta letra A. Quantas contas tem nessa questão? Nenhuma. Agora, corra para uma parede e se deixe bater na parede. O que a parede faz em você? Reage. Com a mesma força, com a mesma violência que você bateu nela, ela bate em você. Você será tão mais machucado quanto maior for sua velocidade, quanto maior for sua força em relação à parede. Adiante. Estão entendendo? Estão percebendo que as questões vão indo, e não mudam muito, não. Não mudam muito em que aspecto? No aspecto da vida real. Vida real. Vida real. Quem presta atenção na cozinha da sua casa, quando o eletricista vai consertar uma lâmpada na sua casa, numa oficina mecânica, quando vai levar o carro para consertar, em alguma coisa que está acontecendo, você acaba acertando uma questão do Enem sem ter ido à escola. Não estou dizendo que você não ir à escola, tá certo? Nem deixar de estudar. Além, vamos lá. Além, olha o que eu falo. Questão 114, isso aqui é um pneu, essa parte escura aqui é um pneu, e o título é centro de massa. Centro de massa, eu poderia inverter, massa no centro. Então, quando eu tenho uma figura homogênea, a massa tem que estar no centro, se você quiser homogeneidade das coisas. Então, num pneu de carro, por exemplo, que é um anel, o centro está aqui. Então, se o centro não estiver exatamente no centro de gravidade, no centro de massa
Quando o carro andar e a roda começar a girar, ela vai fazer assim, ó. E vai balançar você dentro do carro. Vai ser uma viagem ruim, não vai ser uma viagem suave, por mais liso que seja o asfalto. Tá aí. Aí o cara disse o seguinte, olha, o centro de massa está aqui e por isso o carro não está funcionando direito. Aí você leva para balancear, alinhar e balancear essa roda. Balancear a roda significa o quê? Colocar o centro de massa no centro de gravidade. Aí ele pergunta em que ponto, seria ponto 1, ponto 5, ponto 4, ponto 3 ou ponto 2, você deveria colocar aquele chumbinho na roda. Quem já viu esse chumbinho na roda de um carro? Quase todo mundo. Fica geralmente na parte interna, para não ficar feio. Na parte interna da roda. Um chumbinho. Em que lugar você colocaria esse chumbinho? Na 3, para trazer o centro de massa para cá, para esse ponto que está aqui, que seria o centro de gravidade. Quantas contas? Nenhuma. Vamos lá à frente? Aí. Isso que está aqui está dizendo várias coisas aqui, que carros mais antigos eram carros de para-choque, de lata, mas quanto mais forte, melhor. E as pessoas pensavam que as coisas funcionavam dessa forma. Quanto mais resistentes à deformação, melhor seria para os passageiros que estavam dentro do carro. Depois começou a perceber, isso aqui está escrito em 1958, começaram a perceber que isso não funciona assim. Quanto mais mole for a estrutura do carro, com airbag, isso aqui de plástico, quanto mais molenga for, mais deformável for, mais facilmente deformável for o carro, o que vai acontecer é que menos sofrimento terão os passageiros. Então vem um carro aqui a alta velocidade, colide com o muro. Essa é a figura que está dizendo aí. Ó. Ele colide com o muro e daí, pum, bate no muro e para. Então agora vamos para as respostas. O que aconteceu? Aconteceu que, vamos lá, considerando o carro e seus ocupantes e o muro da figura como sistema isolado, a parte mole do carro, o que aconteceu com essa deformação da estrutura do carro? Aciona os freios, ou seja, bater no muro acionou os freios do carro. Claro que não, nada a ver. Absorve a energia cinética do sistema. Nós temos 3 tipos de energia. Aliás, energia é um assunto que vai cair na prova mesmo. Energia, você ouve todo mundo falando em energia. Então é quase que impossível não se pedir energia na prova do Enem. E esses 3 tipos de energia que se estuda no primeiro ano, energia cinética por causa do movimento, por causa da velocidade, energia potencial gravitacional por causa do desnível, e energia elástica por causa da elongação de uma mola, por causa da deformação de uma mola. Então, conclusão, esse carro não tinha mola nenhuma nele, não estava a muita altura, ele não caiu de lugar nenhum, simplesmente ele tinha velocidade. E depois da colisão passou a ter velocidade nula, 0. Ou seja, depois desse efeito todo, houve absorção, absorve a energia cinética do sistema. Resposta certa, a letra B. Quer dizer, esse sistema todo colocado aqui absorveu a energia cinética do sistema. Quantas contas fizemos até aqui? Não sei quantas questões fizemos, não sei se 7, 5, 6, 10, mas acontece que não fizemos conta.
Mas e as contas em física, professor? Eu queria fazer conta. E as fórmulas? Onde estão as fórmulas? Esqueçam as fórmulas. Parem com esse papo de fórmula. E pensem no seguinte, pensem nos fenômenos que acontecem, que você vê dia a dia. E como é que você consegue resolver os problemas do dia a dia. É dessa forma que você acerta questões em física no Enem. Eu quero que vocês tenham uma excelente prova e que façam muito bom uso daquilo que conversamos aqui.